O Melão, falando ainda sobre a Prefeitura de São Paulo, por 39 votos a 13 é sugestivo, né? A cúpula do Partido dos Trabalhadores rejeitou o recurso contra a filiação da ex-prefeita Marta Suplicy. A decisão se deu ontem, terça-feira. Marta Suplicy retornou às fileiras petistas depois de 9 anos de afastamento, a pedido do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. A ideia é que, de volta à legenda, de volta ao PT, Marta Suplicy seja candidata a vice na chapa de Guilherme Boulos. Isso é a Prefeitura de São Paulo. O recurso para impugnar a filiação de Marta Suplicy foi apresentado por Walter Pomar, que é dirigente da Tendência Articulação de Esquerda, que é uma das alas do partido. Ele alegou que a ex-prefeita Marta Suplicy havia feito pesadas acusações contra o PT. Ouvi essa, Melão, vou contar só para você. Jogando luz sobre as denúncias de corrupção. Pomar também lembrou que Marta Suplicy foi ministra de Dilma Rousseff. Posteriormente, em 2016, quando senadora, Marta votou a favor do impeachment da então presidente Dilma Rousseff. Antes de retornar ao PT, a Marta passou pelo MDB e pelo Solidariedade. E até o final do ano passado ela estava comandando a Secretaria Municipal de Relações Internacionais na administração de quem? Ricardo Nunes, que é candidato à reeleição à Prefeitura de São Paulo. O Ricardo Nunes vai ter que explicar alguma coisa, né? Com relação a isso, mas aí fica a chapa, né? Chegando, então, Marta Suplicy para deixar a chapa de Guilherme Boulos ainda mais à esquerda, ou se é que é possível, Melão. Pitoli, é curioso essa questão da Marta Suplicy, né? Porque ela inclusive, apoiou o Bruno Covas na reeleição contra o Guilherme Boulos, então fez questão de se juntar ao Bruno Covas, ao PSDB, que teoricamente, durante o período, foi um adversário dela, né? E depois de 3 anos e pouco numa gestão, ficou quando entrou o Ricardo Nunes, né? Talvez se ela tivesse saído lá e falasse, olha, ou esperado um tempo e falasse, ó, discordo dessa gestão, vai contra o que eu tinha acordado com Bruno Covas, etc. e tal, e saísse para depois vir nesse movimento de voltar para o PT, enfim, aquela coisa toda, teria um pouquinho mais de nexo. Mas não, ela ficou até o final, quase até o final, me sai de férias, não comunica o prefeito em momento algum da decisão dela, saiu de férias, a notícia sai em todos os jornais e no dia seguinte ela marca uma reunião, né, lá na prefeitura, se eu não me engano foi ela e o marido, inclusive, para explicar para ele o inexplicável, né, porque saiu tal e sinceramente, né, a indelicadeza total, eu diria até uma traição de fazer isso sem comunicar ele previamente, né, deu um golpe sem comunicar ele previamente. Vai ser difícil para ela criticar como candidata a vice do Boulos uma gestão que ela ficou lá numa boa durante mais de 3 anos, em nenhum momento, até ser convidada para ser vice na chapa do Boulos, mostrou algum descontentamento. Em nenhum momento, até que ele... Aliás, nem depois mostrou descontentamento, simplesmente saiu e foi para a chapa do adversário. A tática do Lula é muito clara, né? O PT hoje, né, para poder apoiar o Boulos, e o Lula está assim, os interesses dele acima de tudo, então até no PT ele tem dito aí para muitos aliados que em prol da reeleição dele é para abrir mão de um monte de candidatura em várias cidades para apoiar os aliados, porque ele está preocupado que ele quer uma base de sustentação grande para a reeleição dele, então ele está sacrificando muitos colegas aí de partido em várias cidades, e lembrando disso, que para ele, obviamente, o interesse dele está acima de tudo, inclusive até do PT, é o partido que sempre manteve ele em evidência, né? Também, sinceramente, ninguém vai chorar por isso, né? Convenhamos, né? Não seremos nós que vamos chorar por isso, né? Mas, enfim, só para finalizar esse ponto. Não existe uma figura forte do PT na capital mais. Isso acabou,
Talvez o Haddad, por ter sido prefeito, candidato tal, mas não seria o caso, jamais seria vice do Boulos, precisaria colocar alguém de vice. Hoje os que sobraram do PT são vereadores e políticos com forças mais regionais em determinadas áreas lá, então ele quis trazer uma figura para dar aquele ar para o Boulos de que, olha, alguém com moral na periferia, que não é bem o talento do PSOL, né? O PT ele tinha uma penetração maior, e que tem aí uma história de gestão, que foi administrador e etc, para dar aquele verniz de, olha, tem alguém com experiência do lado do Boulos, que é mais conhecida do PT. Aí ele fez toda essa artimanha. E eu quero saber como que a Marta, que sempre foi tão feminista, aquela coisa toda, vai justificar ter voltado ao PT. É que a minha memória, Pitoli, minha memória é muito boa. Eu não esqueço daquela ligação do Lula para o Jacques Wagner, que foi interceptada. Lembra dele falando que ela foi na manifestação lá, já estava no MDB, na manifestação contra o governo Dilma e foi xingada de... Não vou repetir aqui os termos. Você lembra muito bem daquilo, uma coisa assim misógina, terrível, né? Tirando sarro, caçoando. Ele é o Jacques Wagner, ele falou, é bom que ela aprende, não sei o quê. Um diálogo terrível. Quer ver como que ela justifica depois de tudo isso, e depois de criticar o PT, voltar no impeachment da Dilma, colocar à luz tudo isso que você falou de corrupção, de repente volta e sem ter críticas ainda ao Ricardo Nunes e a gestão do Ricardo Nunes, que ela sempre pertenceu. Uma incoerência total. Não tem como explicar um negócio desse. O que eu acho, Melon, que inclusive vai fazer com que Marta seja uma personagem que vai ficar em segundo plano, absolutamente segundo plano, porque nem o Ricardo Nunes vai poder falar sobre Marta, né, porque ele vai tirar contra o próprio governo, se ela ficou ali 3 anos, enfim. O que ele vai falar sobre a gestão dele e a participação da Marta? Ela ali estava. Então, eu sinto que ele vai tentar evitar o assunto. E, por um outro lado, como é que Boulos vai tratar a sua vice que serviu ao seu adversário? Então, eu acho que Marta chega como única opção, e você muito bem coloca, a sua análise é boa por estar aí e viver, né, essa política mais de perto, né, por ser a única ou última grande personalidade do PT na capital paulista que pudesse atender os anseios de Lula, e ao mesmo tempo eu vejo ela ficando ali no ostracismo, fica quietinha, Marta, mas vamos embora. Melão, preciso avançar aqui, já vou te contar, tem um assunto que me incomodou muito, e saiu essa notícia hoje. Uma deputada do PT, vou te contar já, diz que professores devem ensinar que Bolsonaro é genocida. Vou te contar essa história já, Melão, que a gente vai discutir, Melão. Antes, porém, a Mafê me dizendo, faltando algo em torno de 480 inscritos, para a gente bater a meta dos 7.000 inscritos, né, de segunda-feira para cá, uma meta audaciosa, mas é um presente para o Pavi, né? 1 milhão de inscritos é o que a gente quer. Então vai ali inscrever-se. Talvez a gente não consiga bater a meta durante o programa, mas amanhã eu volto para comemorar. Aliás, por falar em amanhã é o último programa da semana, porque na Sexta-feira Santa nós não teremos Pavivi e nem sem mimimi. Né? Nem Pavivi vai estar por aqui, nem eu, né, respeitando a Sexta-feira Santa. Então nós não teremos o melhor programa na próxima sexta-feira, agora, depois de amanhã. Então, nós temos hoje, amanhã, para tentar chegar mais perto possível de 1 milhão de inscritos. Vai ali no inscrever-se. Faltando agora algo em torno de 200 likes, para a gente bater 5 mil likes, que foi o que a gente alcançou ontem. Estou parecendo o Bernardinho, né? Bernardinho que tem dessa. Se o time rendeu aqui, não pode render menos, né? Se ontem a gente conseguiu 5 mil likes, por que menos hoje? E faltando algo em torno de 200 votos na enquete, para 2 mil votos na enquete. Quer saber em que horário você prefere o nosso programa? Muito bem. Melão, rapidamente, uma última pauta. Deixa eu te contar. A deputada federal Carol D'Artora, do PT do Paraná, defendeu no plenário da Câmara, hoje, quarta-feira, que os professores devem ensinar seus alunos que o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, é um genocida. Ela foi vaiada por parlamentares hoje na Câmara. Em seu discurso, Carol criticava o requerimento de moção de repúdio do deputado Gustavo Gayer, do PL de Goiás, contra Jadir Ribeiro Anchieta, professor de História da Escola Estadual de Educação Básica São Tarcísio, da cidade de São Bonifácio, no estado de Santa Catarina. Durante uma aula, o professor acusou o ex-chefe do executivo de para Gustavo Gayer. Isso demonstrou um claro viés ideológico que não condiz com a neutralidade exigida pela profissão.
Diante do requerimento de moção de repúdio, a parlamentar, então, defendeu que a liberdade de cátedra, que garante livre manifestação do pensamento e a liberdade de consciência, é prevista nos brasileiros. Para Carol, propagar essa informação ajuda a criar um senso ético nos alunos. Quero te ouvir diante desse absurdo, Melão. Inacreditável imaginar que uma senhora como essa, uma deputada, diz que o Bolsonaro promove intencionalmente, ou promoveu intencionalmente a morte de mais de 600 mil brasileiros. Acho que é o Bolsonaro com mais um processo para mover contra uma petista, hein, Melão? Acho curioso, né? O professor deve ensinar isso. Ninguém cobra. Por que não se cobra que o professor deva ensinar o português adequadamente, já que a gente tem uma grande parcela da população? Isso não sou eu falando, são os testes internacionais, né, que não conseguem fazer a interpretação, uma leitura de texto adequada. É praticamente o analfabetismo funcional. Isso não se cobra. O que aprenda corretamente a fazer cálculos básicos de matemática, por que não cobra isso? Né? Por que o professor não deve ser cobrado de ensinar isso adequadamente, principalmente naqueles lugares onde o desempenho é ruim? Porque é isso que vai dar a liberdade do aluno poder aprender, poder crescer, poder se desenvolver. Mas, voltando aqui à questão do genocida, do genocídio, Pitoli, eu acho incrível diria até essa tara que o PT, a esquerda em geral, eles têm com as palavras, eles gostam de tentar mudar. Eles tentam criar aí pronomes próprios, uma série de questões, e até mudar o significado das palavras, né? Então, fiz questão de pegar aqui o termo genocídio, né? Peguei no dicionário aqui, Oxford Language, né? Diz o seguinte, extermínio deliberado, seria intencional, parcial ou total, de uma comunidade, grupo étnico, racial ou religioso, né? E aí, eles simplesmente, quando tentam colocar a situação, né, da questão da pandemia, enfim, de falas do Bolsonaro e etc., como genocídio. Primeiro que você, simplesmente, quando você usa inadequadamente um termo como esse, que tem um significado profundo, que tem que ser impactante justamente para que as pessoas evitem, condenem, combatam o genocídio, quando você começa a vulgarizar a palavra com qualquer crítica que você queira fazer, você vai tirando força daquilo que realmente o genocídio que é uma coisa pavorosa, terrível para a humanidade. Então já começam fazendo isso, né? E segundo, eu quero saber dessa deputada, gostaria de ouvir dela, se talvez não se encaixaria mais perfeitamente na definição de genocídio, e se o professor não deveria ensinar isso na escola, quem sabe, o que o Hamas quer promover, que é a aniquilação total do Estado de Israel, do povo judeu. Eu queria saber se não caberia mais ao Hamas, que eles tanto defendem e não conseguem criticar e atacar, o termo genocídio, se o professor não deveria ensinar isso na escola, né, usando bem mais adequadamente o significado para essa palavra, o significado correto. Boa. Melão, só fechando aqui a nossa jornada de hoje, lembrando, o Pavinato está se recuperando da cirurgia, deve voltar nos próximos dias. Ninguém tem o objetivo de substituir o Pavivi, que isso é impossível. A gente está aqui levando informação até você, movimentando o canal e lutando por esse presente 1 milhão de inscritos no canal do Pavinato. Amanhã a gente segue nessa batalha, hoje perto da meta dos 7 mil inscritos, só nessa semana, né? Tivemos mais de 1.800 votos em nossa enquete, 79% daqueles que votaram hoje fazem opção pelo período da noite para a exibição do programa Pavivi Sem Mimimi, e com mais de 5 mil likes, eu quero agradecer por demais a sua audiência. Não deixe de clicar no inscrever-se, é fundamental para a gente, né, para levar esse presentão para o Pavivi. E a você, Melão, meu muito obrigado pela oportunidade que você me deu de ter você aqui com a gente, Melão. Que isso, Pitoli, eu te agradeço a oportunidade de estar aqui no programa do Pavinato, sou um grande fã dele, o Pavinato é genial, é insubstituível, é um professor para todos nós, então só de estar aqui no programa dele, e essa oportunidade aí, o teu convite, o convite da equipe, tudo para mim é uma honra, né, queria desejar aí que ele se recupere bem, descanse, tenha cada vez mais saúde para dar cada vez mais show aí que a gente precisa. Boa.
Bom, eu volto amanhã. Lembrando que sexta-feira não teremos Pavivi e nem Sem Mimimi. No feriado de Sexta-feira Santa, nós vamos descansar e não vamos ter a transmissão do programa. Mas amanhã estaremos aqui a partir das 7 da noite. Muitíssimo obrigado. Valeu, Mafê. Valeu, Gabriel. Bastidores, né, um bastidor muito legal do Pavinato aqui, me ajudando nas informações, né, deixando esse programa ainda mais especial, que acontece no bastidor, você não vê, mas é fundamental para que isso aqui tudo aconteça. Gabriel, obrigado. Mafê, muito obrigado. Eu volto amanhã às 7 da noite por aqui, e às 8 da manhã na Rádio Alviverde Brasil, também no YouTube. Muito obrigado mais uma vez. Deus os abençoe. Até amanhã.